Prontinho. Ô, Fabrício, pode. Se for a 20. É só as três últimas? É, só os três últimos. Tá Tá, faltando. beleza. Vamos lá. Vamos começar com a mais tranquila, que é a 21. Deixa eu até abrir o enunciado dela aqui. O que que é 21? A 21 é dos endereços IPs. Deve ser entrada. Isso, boa. Ah, é aqui. É, a 21 era pra. Você deve estar vendo aí, era pra imprimir os endereços válidos e depois os inválidos. Só que Isso. o meu ele só imprime os válidos e ele deixa de fora os inválidos. Se eu mudar lá, ele coloca aqui. Só que fica aparecendo várias vezes endereços válidos e não mostra os inválidos aqui embaixo. Deixa eu ver o código aí. Vamos lá no código. Entendi. É o seguinte, ó. Aperta lá em cima em editor de texto. Lá em cima. Lá em cima, ó. Mais em cima. Mais um em cima. E aperta em preferências. Isso. Exibir número de linha. Que aí fica mais fácil eu te falar qual linha que é. Isso, boa. É isso, Aí, pra fechar? isso. Pode fechar. Tá vendo a linha 9? A linha 9 você tem um if, né? Não tem. Isso aí, então, ou seja, se tiver quatro octetos, pode ser um IP válido. Aí lá na linha 22 você tem um else. Esse else da linha 22 é o quê? Se você tiver um endereço IP com menos do que 4 octetos ou mais do que 4 octetos, você entra no else. Então, se está fazendo a condição, só vai entrar nesse else aí de baixo se tiver mais do que 4 octetos ou menos do que 4. Traduzindo, você tem que fazer vários elses. No, no if da linha 10, vai ter que ter um else para ele. No if da linha 11, vai ter que ter um else. No if da linha 12, também vai ter que ter um else. Entendeu? Para cada if você tem um else. Aí por isso que não está salvando os inválidos. Cada linha um else? É, vamos lá. Vamos começar pela linha 12. Tá lá na linha 21, coloca um else, dois pontos. Alinhado com seu último if. O meu último if aqui na É, frente. isso, perfeito. Aqui, Isso aí. assim. Isso. Aí coloca dois pontos e coloca a mesma coisa que você colocou no else de baixo. Essas cinco linhas aí da linha 23 a 27. Pode copiar e colar embaixo desse else que você fez. Opa, Eu acho que deu certo, é porque não tá fica cabendo. desalinhado. Não, acho que tá alinhado. Bom, não, tem que alinhar a 23, a 24, a 25 e a 26. Eu acho que dá pra alinhar tudo de uma vez. Seleciona as três da tab. Vê se não dá pra alinhar tudo de uma vez. Dá. Beleza. Fica um pedaço aqui. Esse pedaço é porque não tá cabendo. Se você maximizar, talvez aí caiba. Ou diminuir a Maximizar. letra. Mas tá funcionando. É só questão de não caber mesmo na linha. Esse else que você fez vai ter que fazer pros outros dois ou três ifs que você tem. Nossa. Mas aí, para efeito de teste, salva e vamos rodar para ver se já aparece algum IP inválido. Vamos ver se vai aparecer algum já. Se não aparecer, a gente faz os outros else que estão faltando. Nossa, tinha que ter apagado ele, ó. É só recarregar, acho que dá certo.
Olha lá, pode ser um endereço inválido. Então, assim, a tendência é que dê certo. É só você fazer os outros else com os outros ifs. Entendeu a ideia? Por que que não estava dando certo, Fabrício? O importante é entender também por que que não estava dando certo. Ah, mais ou menos. Ele só Eu não tô entrava no entendendo nada. else. É porque o Fabrício pegou o exercício, o terceiro exercício mais difícil do trabalho. E aí você deve estar mais no começo, pelo que você me mandou na dúvida de hoje. Eu tô na 12 ainda. É, aí fica um pouco perdido mesmo. Eu vou. Nossa, será que eu vou dar conta de fazer esses três aí? E esses são os que valem mais. Nossa senhora. Ô Fabrício, a ideia é o seguinte, aquele else que você tinha colocado, ele só ia entrar se você tivesse um IP com mais de 4 octetos ou com menos de 4. Então, por isso que não apareceu nenhum endereço inválido, porque todos os 8 endereços, eles têm 4 octetos. O erro não é pela quantidade de octetos, e sim pelos números de cada octeto. Quer dizer que no caso, ou ele ia mostrar os válido ou inválido. Isso. Entendi. Quer ver, ó? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu no seu arquivo. Recarrega ele aí. Ó, presta atenção no seu endereço inválido, ó. É o Inválido. 192.168.0.256. Vai lá no seu código. Lá no 21. Isso. Tá vendo que você colocou esse último else que você colocou foi em relação ao if da linha 13. O if da linha 13 fala o seguinte, que o último octeto ele tem que ser entre 0 e 255. Mas o seu último octeto está 256. Por isso que ele já conseguiu saber que esse IP é inválido. Aí quando você fizer os outros elses, vão aparecer os outros endereços IPs inválidos também. Tô um pouco confuso desse jeito aqui, mas eu acho que entendi o que você quis dizer. Então, tranquilo. Aí depois você acaba com coloca esses outros else aí. Se não der certo, pode me chamar que eu te ajudo. Mas basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V. Tomar cuidado só com a indentação. Esse negócio aí é foda, viu? Eu vou colocar depois pode mostrar os outros programas ou você quer ver o do Arislan agora? Bom, pode mostrar o 22, que aí eu dou um norte pra você. Aí se você quiser tentar ir fazendo enquanto eu tiro a dúvida do Arislan, as dúvidas, ou a dúvida. O 22. O que é o 22 mesmo? É a dos espaços utilizados de cada cliente. É isso aí, isso. Ah, aqui é pra mim. Eu queria arredondar, só que ele tá exibindo um número inteirinho. Quer ver? Aqui, ó, relatório. Ó, ele tá exibindo inteirinho. Aí eu tava Tá. usando o round, só que eu acho que eu não sei se eu fiz a sintaxe errada ou. Tá vendo essa linha 16? Coloca essa linha 16 dentro da linha 17, dentro de str. Copia a linha de 16 para ficar dentro dos parênteses da linha 17. Isso Assim? aí, isso. Aí pode apagar a linha 16 agora. E tenta rodar para ver se vai dar certo. Professor, no caso ele tá rodando, Agora. eu não tô entendendo o que tá acontecendo aí, não. Pode falar, Isla. O que você não tá entendendo? Ué, ele tá rodando o programa lá e daí ele entra em outro lugar, não tô entendendo. Ah, tá. É porque ele tá rodando um programa que salva os dados em um arquivo TXT. Então, o programa que ele roda, ele faz uma manipulação lá Mas, dentro e vai salvando no arquivo de texto. mas esse arquivo de texto eu tenho que criar. Aí depende do exercício. Que nem no que você me mostrou hoje cedo, você tinha que criar o arquivo, né? Você criou o arc2.txt. Aí Certo. tem
nesse que ele está fazendo, ele tem um arquivo que ele vai ter que ler, que já está pronto, e a partir desse arquivo ele vai ter que gerar um outro arquivo. É como se tivesse dois arquivos, um de entrada, que já está com texto, e um outro de saída, que é o que o script vai manipular, vai processar. Ô, Fabrício, você tá com o enunciado aberto do trabalho aí? Cara, eu acho que vai ficar mais fácil o Aislan entender. Como você tá compartilhando a tela aí? Aqui. Pode ser no 22. Vai pro 22 que aí ele vai entender melhor. Aí, tá ótimo. Então é o seguinte, ó. Tá vendo essa caixinha aí com 6 nomes e 6 números? Tô. Esse arquivo já tá pronto. Então esse arquivo é como se fosse o arc2.txt que você fez hoje mais cedo. Então, o script que o Fabrício fez, ele vai ter que ler esse arquivo já pronto e construir um novo arquivo. Daí agora mostra o próximo slide, Fabrício. O novo arquivo vai ter que estar nesse formato aqui, ó. Aí esse daqui vai construir o arquivo do zero. Isso aqui tudo foi programação. Ele fez a programação que gerou esse arquivo de saída. Essa outra tela vai ter que ser gerado A com os partir do códigos que eu script. colocar. Isso, perfeito. Nossa. Ô, Matheus, explica para ele que no slide anterior você disse, você ensinou como é que faz tem que somar tudo esse espaço total ocupado que tem embaixo aí, e esse espaço médio ocupado também de baixo, esses dois, e dividir um pelo outro, o total pelo outro, e dá o resultado de cada nome, né? 434, 99. E fala também sobre o megabyte que você. O Tá. resultado da 16,85%. O Alexandre tá falando assim, como que você vai construir um script para dar esse resultado aqui. Então, basicamente, é o seguinte, ó. Se o Fabrício puder voltar um slide novamente. Esse número gigantesco aí para cada usuário, ele tá em bytes. Né? Então, por isso que tá esse número exorbitante. Aí, a primeira tarefa que você tem que fazer é converter o bytes para megabytes. Certo. Para converter é só dividir por 1.048.576, que seria 1024 vezes 1024. Aquelas questões de transformação de byte para kilobytes e para megabytes. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo. Tem essa parte falando direitinho numa das aulas anteriores. Certo. Depois você me lembra que eu te envio qual aula que é especificamente. 1024 vezes 1024, né, Matheus? Isso mesmo, perfeito, Alexandre. Aí divide, pode passar, Fabrício. Oi, Alexandre. E divide por esse número aí. Isso. Então vai ser aquele número exorbitante dividido por 1.048.576. Certo, que é o... Aí vai dar esses valores pequenininhos, que vai ser megabytes. Certo, entendi. Certo? Então esse é o primeiro passo. Daí qual que é o segundo passo? Saber qual que é a porcentagem do uso, ou seja, quanto que o Alexandre está usando do espaço que tem. Aqui já está aparecendo 16,85. Mas isso aí é uma manipulação do seu código. Você que vai ter que fazer isso, tá bom? Sim. Como que você faz isso? Você soma o que cada um está usando. Então, somando essas 6 linhas aí, ó, 434 mais 1.187 e por aí vai dar 2.581. Matheus, Oi. eu ia te perguntar isso, agora eu lembrei, como que eu faço para me somar cada um deles aqui para depois dar esse? Porque no caso cada um vai fazer uma vez, então do jeito que eu fiz lá, eu queria saber como é que eu faço para somar eles todos. Entendi. Tá, daqui a pouco eu mostro no código. Pode ser? Aí eu vou ver como que você está fazendo, para ver se dá para continuar ou vai ter que voltar um pouquinho só lógica. Mas enfim, aí você vai somar isso daqui que no final vai dar 2.581,57. Para saber a porcentagem de uso do Alexandre, é só pegar esse espaço total ocupado, né? E o espaço que o Alexandre está pegando.
Então você divide 434 por 2.581, que vai dar 16,85. Aí, no caso, tem que fazer um if para cada um. Isso. Vou ter que comparar um primeiro Não, não é com... nenhum if, né? É só uma continha de divisão mesmo. Tipo, o espaço que o Alexandre usou dividido pelo espaço total ocupado. Aí depois, o espaço que o Anderson usou dividido pelo espaço total ocupado. Isso aí é um for, né? Um estudo de repetição. Que aí ele pegaria a cada vez, né? A cada iteração, um dos usuários. Primeiro o Alexandre, depois o Anderson, depois o Antônio, depois o Carlos, depois o César, depois a Rosemary. Ok? Então aqui é mais questão de matemática mesmo, não é tão difícil fazer. E aí o espaço médio ocupado, é só pegar o espaço total ocupado, né, que é 2.581,57, dividir pela quantidade de usuários. Então pegar esse valor 2.581 e dividir por 6. Perfeito? Certo, aí vai dar esse 430. Isso mesmo. Fabrício, vamos lá no código, deixa eu ver como é que você está fazendo. Fosse no compilador online, professor, é dúvida minha, que nem eu perguntei para o senhor, eu faria como ali daí? Como que eu executaria esse código aí do Fabrício? Dá para executar, você consegue ler um arquivo, consegue criar um arquivo. Ele cria lá na sua pasta também, não tem problema não. Mas depois, se você quiser, eu te mostro aqui. Eu compartilho minha tela e mostro um exemplo, rapidinho. Quero sim. Tá ok. Deixa eu só ver como é que tá o exercício do Fabrício aqui. Não deu certo o que eu tentei fazer aqui. Tá dando erro em qual linha? Aqui Olha, eu tentei colocar o megabyte que é escrito aqui, não deu certo. Tem que colocar em outro write, eu acho. coloca espaço mais. Aí depois aspas duplas MB. Isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, agora foi. É que eu preciso, antes de, como é que fala? Antes de passar para porcentagem, eu tenho que ter o total lá, né? Que é aquele que exibe lá embaixo. Aí eu queria saber como é que eu faço para somar, porque aqui no caso o espaço utilizado ele vai fazer, cada vez ele vai fazer com uma linha, né? Então não fica ali aquele valor. Entendi. Não, eu imaginei que fosse essa dúvida mesmo. Que você já está fazendo a conta e já imprimindo na tela, né? Só que aí nesse caso você não pode fazer isso, porque você tem que saber o total primeiro. Aí qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é você fazer uma lista. Então, ao invés de imprimir esse espaço utilizado, underline str, não. Você cria uma lista com esse espaço. E aí, sim, depois que você processar todo esse while da linha 14, aí você formata a saída bonitinho, imprimindo a lista de espaço utilizado, a lista de nomes. Então, é que eu pensei bastante. A única maneira que eu achei de fazer o programa foi essa aqui. Eu tava pensando, mas não consigo imaginar fazer a lista do jeito que você falou aí. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu te ajudo, vamos lá. Na linha 13, pula uma linha na linha 13. Depois da linha 13. Isso aí. Coloca nomes, né? Que vai ser a lista de nomes. Nomes. Igual a colchetes abrindo e fechando. Isso. Então, nesse momento, você criou uma lista de nomes. Ela vai armazenar o nome de cada usuário. Entendeu o objetivo dela até então? Para criar uma lista, é só Então ela colocar o vai colchete guardar. vazio? Ela vai copiar. Aí no caso eu vou copiar o que está em espaço utilizado para dentro da lista. Essa Ela lista de vai. nomes, ela vai guardar o nome do usuário. Aí depois você vai criar uma lista de espaço utilizado. Vai ter uma lista para cada coisa. Ah, tá. Então vou mudar esse aqui ainda. Eu vou te ajudar agora. O Aislan, para criar uma lista é só fazer isso aí que o Fabrício fez. Aí você tem que criar uma lista vazia. Sim. Beleza? Se quisesse criar uma lista já com elementos, você poderia colocar elementos separados por vírgula dentro do colchetes. Pode fazer assim também.
Só que no Ah, caso dele vai entendi. criar vazio a princípio. Mas aí, no caso, coloca entre aspas duplo, não? Aí depende. Se for uma lista de números, aí não Hum. precisa aspas. Se for uma lista de Nomes? string, isso. Aí precisa de aspas. Isso mesmo. Beleza. Ô, Fabrício, então você vai ter uma lista de nomes e uma lista com o espaço utilizado. Então pode criar uma lista chamada espaços. Acho que fica legal. Mas você que sabe, tô dando uma sugestão só do nome. Só não bater o mesmo nome que eu já usei, né? Eu olhei nos nomes, aí mudei o nome, pra não ser o mesmo nome. O nome. No caso, nomes não tem. Eu não tenho que colocar aspas, nada, fica igual. Não, por enquanto tá tudo vazio. Por enquanto pode deixar vazio mesmo. Pronto, vamos lá. Aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Tá vendo na linha 25? Ao invés de você linha 25, ao invés de você escrever o usuário no arquivo de saída, não, você vai concatenar o nome do usuário à lista nomes. Então você vai colocar nomes.append na linha 25. Dentro do write eu vou pagar ela. Você vai apagar o arc saída.white, essa parte, e substituir por nomes.append. Essa parte você deixa. Vai apagar só a parte da esquerda. Isso. Coloquei arc.append. Nomes.append. O que esse append faz, né? O append é para adicionar um elemento na lista. Ah, é. Aí o append são 2 P's. Coloca 2 P's aí, por favor. Isso, beleza. Aí mesma coisa na linha 27, ô Fabrício. Ao invés de escrever no arquivo o espaço utilizado, você vai adicionar na lista espaços. Então vai ser espaços.append. Isso, beleza. Aí aqui você pode apagar esse MB, né? Porque você vai salvar na lista apenas os valores, os números mesmo. Matheus, Oi, Alexandre. no caso, só nessa aula 5, né, que você ajuda a corrigir desse jeito, ou pelo WhatsApp você ajuda também? Pelo WhatsApp eu ajudo também. Aí depende, como que tá. Por exemplo, o Aislan mesmo, aconteceu isso essa semana. Eu vi que ele não estava entendendo alguns conceitos. Aí eu falei assim, dá uma olhada no vídeo primeiro. Aí eu não sei, aí ele já melhorou, já deixou um código praticamente pronto hoje. Aí eu só sugeri uma mudança para ele. Pode xingar, Aislan, você ia falar? Pode falar. E não xingar, não. Ah, tá. Beleza. Matheus, no caso, o MB que eu tirei aqui depois, eu posso colocar com write também, né? Pode, perfeito. Depois você vai colocar todas essas coisas que você está usando para escrever no arquivo, você vai escrever num próximo laço, não nesse laço aí, ó. Esse laço da linha 16 você não vai escrever no arquivo ainda. Você vai escrever só num próximo laço. Então, se você quiser comentar, pode Isso aqui comentar. eu vou tirar desse laço, então, você quer dizer? Isso. Deixa comentado para você não perder o que você já tem pronto. Que aí no próximo laço você vai fazer isso. Tá bom? Então deixa comentado, é só colocar o cerquilha. Na onde? Qual? Jogo da velha. Isso, jogo da velha, perfeito. Bom, Isso, coloca em cada um que tiver arquivo saída aí. Isso, beleza. Aí você vai usar no próximo laço, aí é só você copiar e colar. Se você apagar, você perde o que você tem pronto. Na linha 21 também. Um desses, tá bom. A linha 21 e a linha 22 também, que a linha 22 a gente não vai usar agora. Então vamos ver o que a gente está fazendo. Então nesse laço, o que a gente já está fazendo? Está criando duas listas. Uma lista de nomes, que vai guardar os nomes dos usuários, e uma lista de espaços, que vai guardar o espaço de cada usuário em megabytes e com 2 casas decimais, certo? Você está fazendo a soma do espaço utilizado? Você declarou na linha 13 ali, ó, mas eu não sei se você está usando essa variável mais para baixo. Não sei como é que está seu código mais para baixo. como é que é o negócio? Você está somando o espaço utilizado por cada usuário? Acho que não, né?
Não, era isso que eu queria fazer, né? No Ah, caso, então vamos pra fazer depois agora. achar o total, pra mim usar o total pra achar a porcentagem, né? Então vamos lá, cria uma variável chamada total de espaço, alguma coisa assim. Total espaço igual a zero, começa em zero, né? Professor, tem local ideal para criar a variável? Tem. Muita gente fala que tem que criar tudo no início. Não necessariamente, mas tem que criar, por exemplo, criar dentro do laço não pode. Tem que ser antes, senão vai criar várias vezes a mesma variável, tá bom? Muita gente faz todas no começo. Eu, particularmente, eu crio as que eu preciso no começo do código. Se eu precisar de outras no meio, eu crio no meio. Aí depende de cada, No de caso cada do for, programador. no caso do for ali do Fabrício ali, onde que ele encerra? Esse while da linha 17, Não, eu falo o for. O for dele é na linha 5. sobe um pouquinho lá, Fabrício. Deixa eu ver como é que tá. Tá Isso vendo o for aqui, na linha 5? Sim, Aonde que ele encerra? ele tá restrito a isso aqui, né? Só isso aqui. isso. Ele tá pegando a linha 4. A linha 4 e a linha 5. Tá restrito a isso. Só pega a linha 4 e pega a linha Isso. anterior? Aham. Não é para ser para baixo? Esse usuário, então, o espaço, isso aí não tá dentro do for? É porque Não ele tá fechou fazendo. o Isso aqui colchete. é o. Por exemplo, Hum, isso aqui é o que tá. É isso aqui que tá dentro dessa estrutura. Só tá pegando as linhas, cada linha, e separando com um tab. Então, certo. cada tab ele separa num lugar da lista, entendeu? Isso aqui tá fazendo parte disso aqui. E o usuário Esse, não esse é nada. pedaço, esse pedaço do código aqui, ele tá meio diferente do resto, porque isso aqui eu peguei da internet. Eu procurei lá como é que fazia para ele separar, até eu descobri que o barra T é o que representa o tab. Eu tava usando o espaço, não tá dando certo. Entendi. Os outros for que eu fiz tá no começo também. Mas desse jeito aqui dá certo, pelo visto. Bacana. E só isso aqui, ó, que faz parte do for dele. Entendi. Aonde que você achou na internet, Fabrício? Ah, não lembro mais, Alexandre. Isso aqui eu fui fazendo por parte. Fazia tempo que eu não tava mexendo nesse código aqui. Mas a ideia é essa, né? Ele tá pegando cada elemento da lista e dividindo pelo barra T, contra barra T. Porque se você lembrar do arquivo de entrada, cada linha tem duas palavras, né? Que é o nome, aí é o contra barra T, né? Que é a tabulação, e depois a quantidade de bytes gasta pelo usuário. Aí na Esse próxima linha, a barra T mesma coisa. tem nas aulas da gente, nossa? Bem, Tem? uhum. Então tá bom. Alguns arquivos são separados por um espaço único, né? Um espaço simples. Alguns são separados por ponto e vírgula. Então, dependendo do arquivo, você vai ter que usar o contra-barra T. Dependendo, você vai usar um espacinho. Dependendo, você vai usar um ponto e vírgula. Mas o objetivo aí, o que vocês têm que entender? Que esse split, ele serve para quebrar aquela linha em pedaços. Então, como que você vai quebrar? Vai ser por ponto, vai ser por ponto e vírgula. Se o Fabrício puder mostrar o exercício 21, rapidinho, o código, lá em cima, ó, lá no comecinho. Olha na linha 6, ó. Tá vendo que o INDSP são 4 pedaços. Eles são separados por ponto. Então, o Fabrício colocou split e colocou dentro do split o ponto. Ah, Entendeu? Que aí entendi. quebra aquele P em 4 partes. A primeira parte é o primeiro octeto. A segunda, o segundo e assim por diante. Aí, no caso, ele lê completo sem os pontos, aí a hora que ele vê esse I, ele pega e coloca os pontos. Isso. O que ele vai fazer? Tá vendo essa variável octetos underline str? Vai Uhum. virar um vetor. Aí na posição 0 vai ter a primeira parte do IP. Na STR, posição 1 vai ter a segunda parte. STR é alguma parte de um comando ou é o nome só da variável? O str Fabrício usa para falar que é string. Se não me engano é isso. É Ah, porque. É Para não porque. esquecer disso. É porque depois tem que passar pra. Às vezes tem que passar pra inteiro, tem que eu quero saber se ele é em string ou inteiro.
Bacana. É que em Python, tudo que você lê do usuário, né, ou de um arquivo de texto, é considerado string. Então você tem que converter para inteiro ou para float se você precisar, se for um número inteiro ou um número real. Aí o Fabrício, para não esquecer disso, ele já teve essa prática aí, ó. Então sempre que ele vai armazenar alguma coisa, ele coloca str e aí depois já lembra que tem que converter para inteiro. Ficou até legal essa ideia aí dele, que aí ele nunca esquece. Ô, Vamos Matheus, voltar pro 22. Oi. então, como é que eu faço aqui pra mim poder somar os... Você colocou espaço total, né? Perfeito. Aí, ó, você coloca na linha 19 mesmo. Espaço total é igual a espaço total igual espaço total mais um? mais espaço utilizado. Isso, e cola ele mais espaço utilizado. Aí você vai estar somando o que cada usuário utilizou. Isso. Beleza. Vai na linha 27, só pra gente ver se tá saindo certinho. Pula uma linha aí, depois da linha 26. Aliás, depois da linha 30. Mentira. Depois de acabar o while. Não sei quando que tá acabando o while aí. Eu 31. acabo no... Isso. Na linha 31, dá um print. Aí você coloca um print para imprimir nomes. Isso. Na linha de baixo, um print para imprimir espaços. Isso. E na linha de baixo, um print para imprimir espaço total. Só para a gente ver se está dando certo até agora. Vamos fazer parte a parte. Isso. Salva e roda lá. Power Cube, né? Aqui, né? Não. Tem que rodar primeiro, né? Mas acho que é o relatório.txt. É porque ele fica Adicionando, sobrepondo, né? né? Ah, tá. Fica misturado. Opa, Não, tá certo, é isso mesmo. Olha lá, ó, ele imprimiu a lista de nomes, então tá certo, são esses 6 nomes. Depois imprimiu a lista de espaços utilizados, também tá certo. E imprimiu o total. Confere enunciado se o total dá isso mesmo? Deixa eu ver aqui parece também. que era 2000 e alguma coisa. Pois é, isso que eu achei estranho. É a 2000 mesmo. Eu acho que tá meio arredondado, né? Aqui. Não é pra dar isso. Vamos voltar lá deixa eu ver aqui. 752, 1183. Ah, tá. O seu código tá errado. O arquivo de entrada. Usuários.txt. Tá errado? Eu acho que sim. Vamos lá. Terceiro, 1, 2. O terceiro aí tá errado. Tem um 3 a mais. Sim. 1, 2, 3. Peraí. Vou falar pra você vai copiando aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, Isso. 4, 5, 6. Aí tá errado. O começo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá 135. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, Pronto, agora tá 6. certo. Isso aí. Aí roda lá de novo. Ah, 2.581. Agora tá certo. Ué. Agora ele não imprime mais, né? Ele não tá salvando o arquivo ainda, né? Lembra que eu te falei que a gente vai fazer um outro laço para salvar no arquivo? A gente Comentei, só tá né? construindo as listas agora. Então a lista de nomes está pronta, a lista de espaços também está pronta, o espaço total utilizado está pronto. Agora a gente vai criar uma variável para salvar a média, né? O espaço médio ocupado. Vai lá no código. A média tem que somar eles e dividir por
6? Isso. A soma tá pronta, né? A soma tá em espaço total. Então é só você ir na linha 31, quando acabar o while, né? Cadê? Aí mesmo, na linha 31. Exclui uma variável chamada média espaços, por exemplo. Média. Espaços. E aí faz a continha. Essa aí você faz sozinho, vamos lá. Média espaço é igual a espaço total. Não. É igual a espaço total dividido por 6, né? Perfeito, isso aí. Total dividido por 6. Tem que pôr entre parênteses alguma coisa ou não? Não, não precisa. Tá. Então tá pronto. Então, basicamente, tá faltando agora é a porcentagem de uso. Tá bom? Essa porcentagem de uso a gente pode fazer já no próximo laço. Próximo laço tem que pular tudo isso aqui, né? Isso. Isso aí. Vai ser um while também, né? Isso. Ô Fabrício, podemos passar pro próximo? Sim. Essa parte aí, se você não conseguir fazer depois, eu te ajudo também. Eu acho que agora já consegue Aqui praticamente terminar. Aqui o while seria a mesma coisa do. Isso. Isso aí. Tá bom. Aí qualquer dúvida você me pergunta. É só pra dar tempo do Aislan também tirar a dúvida. Não, tá certo. Beleza? Ah, 23 era pra. É pra dividir, né? A caixa de meio. A Como é, 23, a como é 23 que eu tá aí? mudei. A 23 eu mexi um monte de vez no código, eu já nem lembro mais o que eu fiz aqui. Mas ele tá. Ele tá imprimindo um monte de arquivo. Cada um com a linha. Cada um com uma linha? É, tá tudo atrapalhado. Deixa eu ver lá o código, vamos lá. Tá que nem o meu. Aqui espaço a Michael tá imprimindo 4 vezes, não é possível. Eu li esse código aqui, tem umas coisas que eu não lembro por quê. Esse 30 aqui eu não sei de onde eu tirei. Esse 30 aí, a ideia desse 30 aí, eu acho, né? É que você aqui ia colocar 30 linhas em cada arquivo. Deve ser por causa disso, Fabrício. Então, até comentei aqui, acho que eu tinha recortado daqui, não sei. Mas o que você tá fazendo aí é isso mesmo. Você tá gravando cada linha em um arquivo diferente, ó. Porque você tá concatenando aí na linha 10, o C, né? O C, que seria a linha 1. Aí você cria a caixa 1. Depois a linha 2, você cria a caixa 2. Cria a linha 3, cria a caixa 3. Mas no caso eu tinha que contar as 30 linhas. Essa linha 5 aí, ela não seria enquanto conte menor que 30. Você teria que fazer enquanto conte é menor que a quantidade de linhas. Menor que linhas, então. Menor que len linhas. Que aí len calcula o tamanho de linhas. Deve ser daqui que eu tirei esse. Isso aí. Isso, beleza. Aí qual que vai ser a lógica dentro do laço aí, ó? Quando o conte for igual a 30, aí sim, aí você salva em um arquivo e passa para um próximo arquivo, para uma próxima caixa de e-mail. Então tinha que ter um if. Tinha que ter um if aqui dentro. Eu só ia fazer isso aqui se fosse. Se o linha chegar em 30. Se o conte chegar em 30. No Aí caso cada vez que o for, conte chegar em 30, você quebra o arquivo, ou seja, você começa a salvar em um novo arquivo. Os exercícios mais difíceis, então, é 21. O 23 é mais difícil. eu acho que o 23 é bem mais difícil. 3 é bem mais difícil. 23? Ah, eu vou tentar fazer os outros primeiro, depois eu vou ver esse aqui. Tá, tranquilo então. O 22 e o 21, se você não conseguir terminar, você me manda no WhatsApp depois, se não for se não terminar na aula de hoje, que eu te ajudo. Pode ser? Tá certo. Eu vou mexer nos dois aqui, aí eu vou. Beleza, então, tranquilo. Vamos pra dúvida do Aislan agora.
dúvida minha é o seguinte, quando o enunciado fala, faça, peraí, deixa eu abrir o enunciado aqui. Tá. Quando fala assim, ó, faça um programa que receba do usuário. O que quer dizer? Quer dizer que o arquivo já está pronto. O arquivo já tá, no caso, daí tem que criar o arquivo ou o arquivo já está pronto? Tem que criar o arquivo. Ah, tem que criar um arquivo, É, daí eu vou ler quantas linhas isso. ele tem. Isso. Eu fiz Quer o ver? Eu programa. vou compartilhar a tela aqui, que eu já te mostro como que é a interpretação desse enunciado. Pode Certo, ser? Aí depois você compartilha a tua aí, se precisar. bacana. Tá vendo o GDB online aí, ô Islam? Estou. Mesmo Ok, que meu. beleza. Python, né? Deixa eu copiar o enunciado aqui, que aí a gente vai entendendo ele junto. Esse daqui é o que você me perguntou hoje mais cedo, ó. Então vamos lá. Faça um programa que receba do usuário um arquivo texto. Quando eu falo isso, quer dizer que eu já tenho um arquivo pronto. Mas Certo, assim, o arquivo já está pronto? Já, mas aí eu mesmo tenho que fazer esse arquivo. Então eu vou aqui, ó, nesse atalhozinho aqui, ó, New File, tá vendo? Aperto certo. aqui, e aí você tinha colocado Aí, contexto. arc2.txt. Aí você cria. Aí nesse momento tem dois arquivos, o seu arquivo que é o código mesmo que você vai colocar, e isso daqui que seria o arquivo texto. Certo. Bom, esse aí é um arquivo texto. Vamos colocar o teste aqui, ó. Flamengo perdeu do Fluminense. Opa! Olha só, Flamengo O que confundindo as coisas. acontece? Pronto, é. Beleza. Então, eu tenho um arquivo de texto já pronto. Eu recebi esse arquivo do usuário. Certo, E mostra na tela quantas linhas esse arquivo possui. Bom, para mostrar na tela quantas linhas esse arquivo possui, o que você faz? Tem que ler o arquivo primeiro, né? Então, arquivo igual a open. Como é que chama o nome do arquivo? arc2.txt. Você vai certo. ler ele ou vai escrever ele? Ler. Então é o R. R significa read, que em português é leitura. Bacana. Ok? Tá. Aí você pode fazer aqui, ó. Linhas é igual a arquivo, ponto, read lines. É o que você fez, se não me engano. Você fez isso daqui. Eu fiz isso. O que essa função read lines faz? Ela transforma essa variável linhas em um vetor, em uma lista. E aí cada posição, né? Cada posição dessa lista guarda uma linha. Tranquilo? Então é como se ficasse assim, ó. Linhas na posição 0 vai ser meia linha. Linhas na posição 1 vai ser a segunda linha. Linhas na posição 2 vai ser a terceira. E assim por diante. Tá Mas eu bom? teria que fazer tudo isso, não, né? Não. É. Isso aqui já faz automático. Ah, bacana, bacana, entendi. Aí como você faz para saber a quantidade de linhas? É só pegar o tamanho da sua lista. O tamanho da sua lista você pega com essa função len. Certo, O que essa função len significa, né? Len significa length em inglês, que em português significa tamanho. certo. Essa função te retorna o tamanho da sua lista. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, tamanho 5, ou seja, se sua lista tem tamanho 5, quer dizer que você tem 5 linhas nesse arquivo. Sei. É isso que os exercícios pediam? É. Aí, só para ilustrar o que eu mostrei e apaguei, eu quero imprimir a primeira linha. Então é só colocar o vetor, né, a lista de linhas na posição 0. Olha lá. Quer imprimir a segunda linha. Vou imprimir todas as linhas para ficar mais fácil. Segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Tá vendo? Ó? Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Entendi. Tranquilo? Tranquilo.
Aí já exemplificando para você, né? Como escrever no arquivo. Vamos supor que o enunciado não tivesse sim mais, ó. Ele tivesse assim: faça um programa que receba do usuário um arquivo texto e salve em um outro arquivo quantas linhas esse arquivo possui. Então, Certo. qual que é a ideia? Ao invés de imprimir usando print, não, você vai ter que salvar num novo arquivo. Como que você faz? Cria o arquivo saída é igual a open, arquivo saída.txt. Como você vai escrever no arquivo, você vai usar o W. W significa write, significa escrita, né? Escrever. Você vai estar escrevendo alguma coisa em um arquivo. Tá, vamos lá. Então, ao invés de usar isso daqui, o print, eu vou usar arquivo saída.write. Ok? Vamos rodar agora. Deixa eu apagar esse comentário aqui. Deu erro. Cadê o erro? Ah, tá. É que você não criou, né? Na verdade, foi o seguinte, ó. Essa função write, ela espera que você escreva uma string. Só que isso daqui tá como se fosse um número, né? Que é o valor 5. Então, eu tenho que converter esse número para string. Aí eu uso str. Ah, então str um É comando. uma função que converte de algum valor para uma string, para um texto. Hum, Olha lá, tá vendo? Então, eu criei esse arquivo saída. E ele tá com o 5. certo. Então, aqui eu consigo, ó. O que esse código está fazendo? Ele tá lendo um arquivo e tá escrevendo em outro arquivo. Daí você roda ele, que parece 5. Aparece 5. Que é o objetivo do exercício, ó. Faça um programa que receba do usuário um arquivo texto. Então, eu tô recebendo aqui. Salve em um outro arquivo. Tô salvando em um outro arquivo. O que eu tô salvando em um outro arquivo? A quantidade de linhas. Quantidade de linhas. Entendi. Beleza? Consegui esclarecer a dúvida aí? Não sei se é isso que você me perguntar, acabei atropelando a tua pergunta. Consegui. Beleza. Você quer que eu mostre o meu código pra você ver como é que ficou? Pode ser. Deixa eu tirar a minha apresentação aqui. Pronto. Pode apresentar aí. Ah, isso mesmo. Eu falei o print, você fez certinho. É, Só que a linha 11 tem que eu abrir e rodo, fechar parênteses na o linha problema que eu 11. rodo aí parece desgrama aqui, ó. Porque eu coloquei aqui no meu. Quer ver? Deixa eu minimizar aqui. Aí eu coloquei no arquivo arc.txt, certo? Uhum. Daí eu rodo ele e imprime que lá. Só que eu não queria que imprimisse ele, só queria que imprimisse Ah, essa é só apagar a linha 7. Apagar a linha 7 tu aí. linha A linha 7. 7 tá mandando imprimir linha por linha do arquivo. Por isso que tá imprimindo isso. Espaço também tudo? Isso, pode rodar agora. Ah, beleza. Ok? Na linha 10 ali tem que colocar o parênteses, abrindo e fechando. Não deu Esse erro, mas arquivo tem que. aqui precisa ou não? É bom para fechar o arquivo. Ele não vai dar erro, mas é bom sempre fechar o arquivo. Sempre que você abrir ele, você fechar. Certo. Aqui no caso eu abri, né? E aqui eu Isso. fecho. Perfeito. Isso aí. Beleza. Alexandre, alguma dúvida ou tá só acompanhando aí a dúvida dos outros? O 19 eu tenho, eu tenho dúvida em tudo, Matheus. Não é possível. Mas quer fazer alguma pergunta específica? O 19 a gente fez numa outra aula. Não tô lembrado se foi aula passada ou aula retrasada, Alexandre. Mas dá para recuperar no vídeo. 18 também. Tá, vamos fazer a 18 aqui juntos. Você já começou a fazer ou não? Olhei por cima só, mas se você puder tirar dúvida. Ok, beleza, pessoal. Então, faça uma função que receba dois números inteiros positivos por parâmetro
e retorne a soma dos n números inteiros existentes entre eles. Então, você vai ter que definir uma função, né? Colocar def soma. Colocar def soma, beleza? Ela recebe 2 inteiros positivos. Vou colocar número 1, número 2. Você tem que compartilhar. Opa! Foi mal. Isso mesmo. Pessoal, vocês estão vendo aí agora? Agora sim. Tá, então vamos lá. Para criar uma função, tem que usar esse def aqui sempre para criar uma função. Coloquei o nome da função, a minha função vai chamar soma. E o que ela recebe? Ela recebe 2 números positivos por parâmetro. Número 1 e número 2. Ok? Tá. Uhum. O que ela faz aqui? Ela faz a soma dos n números inteiros existentes entre eles. Tá? O que eu tenho que fazer aqui dentro, então? Vou ter que fazer um laço. Então, vou criar um laço enquanto... E vai ter alguma condição aqui. Colocar meu contador pegando no meu 1. Só um minutinho, pessoal. Voltando aqui. Coloquei o contador, ele recebendo o número 1. Por que ele recebendo o número 1? Considerando que o número 1 é o menor dentre esses dois números. Então, vamos considerar aqui que o número 1 vale 10 e o número 2 vale 20. Okay? O contador recebe o número 1. Então, enquanto o contador for menor que o número 2, eu vou fazer a soma. O que eu estou querendo dizer? Bom, eu vou fazer 10 mais 11 mais 12 mais 13 até chegar a mais 19. Ok até aí? Que eu quero saber a soma dos n números inteiros entre o 10 e o 20. Tranquilo Ok. até aí? Beleza? Tá. Ok. Vou ter que criar uma soma também, né? Então, soma começando em 0. Dentro eu faço. Soma é igual a soma mais contador. E aqui eu retorno a minha soma. Opa, esqueci de incrementar o contador. Contador igual a contador mais 1. O que eu estou fazendo passo a passo aqui, vamos lá. Ó. Aqui estou pegando soma. É igual a soma, que é 0, mais contador, que é 10. Então, soma nesse momento é igual a 10. Depois, soma é igual a soma que vale 10, mais contador que vale 11. Então, nesse momento, soma é 21. E assim por diante. Então, vai somando esse com esse, depois esses dois com esse, depois esses 3 com esse, até chegar no 19. Tá bom? E aqui eu vou chamar a função soma, passando o 10 e o 20. Posso chamar a função direto no print. Ó. Então, estou chamando a função e já imprimindo alguma coisa. Vamos ver se vai funcionar aí. 145. Então, tem que ver se é isso mesmo. Vamos fazer a conta. Deve ser isso mesmo, né? 10 mais 11, mais 12, mais 14, 15, mais 16. Alexandre, vai dar 145 mesmo? Sim. Fez de cabeça? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 90, 91, 93, 96, 100, 106, 111. 100, 105, 111. É isso? Isso. Enfim, tinha na brincadeira aí, mas vai dar 145 mesmo. Só isso aí, Alexandre. Não é complexo o exercício, não. É que o desenrolar do. O negócio é começar. Por onde eu começo? Acho que a principal dificuldade é essa mesmo. Mas consigo entender, Alexandre? Beleza? Consegui. Professor, no caso, Sim, você colocou Aisla.
Você colocou print aí, soma 10 e 20, não entendi. Ah, tá. Vamos lá. É o seguinte, esse def soma aqui significa uma função. Até aí, Certo. beleza? Tá, ok. Uhum. E aí, então, como que funciona quando você vai executar isso daqui, ó? Então, ele leu essa primeira linha, opa, é um comentar, não faço nada. Leu a segunda linha, comentar, não faço nada. Chegou na quarta linha, ele viu essa palavra def. Então, o que que o compilador vai fazer? Opa, aqui é uma função, mas eu não vou executar essa função. Se é uma função, eu tenho que esperar que alguém chame essa função. Então, ele não vem para a linha 4, ele pula essas 7 linhas e vem aqui para baixo. Aí aqui para baixo, ele tá vendo assim, ó, vou imprimir alguma coisa. O que que eu vou imprimir? Vou imprimir o retorno dessa função soma. Hum. Aqui eu fiz tudo de uma vez, mas para ficar mais didático, o que que eu deveria fazer? Deveria fazer assim, ó, resposta, então é uma variável, e aí eu chamo a função. Resposta recebe, aí eu chamei a função soma, que é essa função de cima, e passei dois números, o 10, que vai ser o número 1, e o 20, que vai ser o número 2. E aí aqui eu imprimo a resposta. Então, qual que é a ideia? A função, ela tá aqui, mas se ela não for chamada em algum ponto do seu script, ela não roda. Ah, Ela entendi. só roda se alguém chamar ela. Quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Olha lá. Se eu comentar, não vai acontecer nada, não vai rodar nada. Pode até um teste aqui, ó. Colocar aqui, print, estou dentro da função. Não rodou, estou dentro da função. Por quê? Porque a função não foi chamada. Então ela não vai rodar. Ela tá aqui, mas não vai rodar. Se eu colocar aqui, aí, ó. Estou Ah, dentro da função. Ok? Então a função, ela só é executada se alguém chamar ela. entendi. Beleza? Lá na linguagem C, não sei se vocês lembram, mas tinha função principal, né? Como é que chamava a função principal da linguagem C? A main, né? Função main. Ela a gente não precisava chamar, por quê? Porque ela já é a padrão. Na linguagem C, sempre é executada pela função main. Aí da função main você poderia chamar outras funções. Entendeu, Islan, o exercício aí? Entendi. Beleza. Prontinho, pessoal? Mais alguma dúvida ou vai surgindo nos próximos dias? Ah, isso aí não vai faltar, né? Tá, mas pode, então, vão me perguntando aí e eu vou respondendo no WhatsApp. Não tem problema não. Beleza. Beleza? Alexandre, pode ser assim? Sim, obrigado, Matheus. Por nada. Fabrício, ok? Eu comecei a mexer nos programas que agora não tô entendendo mais nada. Vamos lá. Quiser compartilhar aí o 21 e o 22? Eu editei o 21 lá, mexi, agora só dá erro. Compartilhei. Deixa eu tirar o meu compartilhamento aqui. Matheus, aproveitar enquanto desse tempinho aí, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que a gente entra com mais facilidade no decorrer da resposta da questão sobre na internet? Calma aí, eu não entendi a pergunta. No decorrer dos exercícios, como que a gente entra tipo, mais rápido, assim, porque tem pouco tempo para a gente fazer, mais rápido para a gente chegar direto ao ponto que eles alteram muito as respostas de um ou de outro tipo, e aí a gente pode fazer por comparação, assim, também serve? Não. Eu não entendi muito bem ainda. Deixa eu tentar ver se alguma das coisas que eu entendi é isso. Você está querendo saber como que a internet vai te ajudar a responder o exercício mais fácil? Como você pesquisa na internet, ajuda em exercício? Assim, Ou como que você resolve um exercício mais rápido? Os dois, a proximidade da internet do que você disse aí, com os exercícios que você fez. Entendi. Bom, quanto aos exercícios, os enunciados aí, eles estão sequenciais. Então, por exemplo, os primeiros são mais fáceis, tá bom?
E aí, à medida que vai passando, você vai chegando num ponto que é a estrutura de repetição. Então, o ideal é você estudar sobre estrutura de repetição. Depois vai chegar em função. Aí, função não, arquivo. Aí, arquivo tem um slide específico falando de arquivo. Depois vai falar de função, tem um slide específico falando de função. Então, os exercícios eles não estão embaralhados, tem uma sequência lógica. Os primeiros são mais simples, tem if, else só. Aí depois tem for, while. Depois tem arquivo. Arquivo tem um slide só falando disso. Depois tem função, mesma coisa. Quanto a pesquisar na internet, essa parte, a gente que está na informática, muita coisa a gente acha na internet. Nem é o professor que ensina. Muita coisa a gente aprende pela internet, sem o professor explicar. Não é falha do professor, é mais porque a internet ela tá cheia de ajuda mesmo. É mais um outro instrumento complementar que ajuda você. O problema da internet na área de informática é que é mais fácil achar as coisas em inglês. Entendeu? Se você pesquisar alguma coisa, particularmente eu pesquiso procurando aquela coisa em inglês. Tá bom? Então, por exemplo, ler linhas do arquivo. Então eu coloco tudo em inglês, né? Read lines of file. Porque material em português não tem uma qualidade tão boa, né? Infelizmente. Acho que é essas as dicas aí. Ok, então arquivo, função, qual que é o primeiro? If, else, que é estrutura de seleção, e depois estrutura de repetição, que é while e for. A repetição, arquivo e função, isso? Isso aí. Nossa, deixei. Vamos lá, Fabrício. O que está acontecendo aí no 21? Vamos lá. Eu copiei o else, só que desde o primeiro que eu coloquei aqui já começou a dar erro. Na linha que eu coloquei. Não. Não coloca na linha seguinte, não. Não é na linha seguinte. É lá no finalzinho que você coloca. Como Vamos assim? lá. Apaga da linha 11 até a linha 16, por favor. Cola primeiro, né? Esse aí já tem pronto. Pode apagar. Não precisa copiar. É igual aos outros, né? Isso. Apaga essa linha. É aqui embaixo, Aí embaixo. mas como é que é? Por exemplo, esse else aqui é igual, né? Vai ficar. Mas esse else aí, ele tá fazendo relação ao da linha 13, né? Esse else da linha 20 tá fazendo conexão com o if da linha 13, não é isso? Aí no caso, se eu colocar outro else embaixo dele, Isso. Aí tem que estar identado com o if da linha 12. E aí o outro ele else vai vindo indentado pra com a cá, linha 11. assim. Isso. Vai ter um monte de else, um junto com o Nossa outro. Senhora. Ele já tá ficando confuso por causa desse negócio da. Então, no caso, ó, Quer esse fazer um aqui. negócio mais fácil? Vamos fazer um negócio mais fácil? Vai te ajudar muito aí. Apaga esse else que eu mandei você fazer. Que eu pedi pra você fazer, aliás. Mandar é muito forte. Da linha, da linha 24 até isso. Beleza. Certo. Ok, tá. Pula uma linha da linha 18. Da linha 18 você pula uma linha. Essa é a mesma. Aí inenta para chegar lá no final da linha 19. Como é que é o negócio? Lá na linha 19, vai lá no final dela. Na linha 19. Opa. Na próxima linha, aliás. Isso. Isso. Aí coloca assim, válido igual a 1. Isso, beleza. O que eu tô fazendo? O que a gente tá fazendo aí, ó? Se chegar nessa linha 19, quer dizer que você tem um endereço IP válido, né? Aí você setou válido para 1. O que você vai fazer na linha 20? Na linha 20 não vai ser mais um else, na linha 20 vai ser um outro if.
Coloca um outro if na linha 20 aí. Apaga o else e coloca if. If válido igual a 0. Igual a 0. 2 igual aí. Isso, beleza. Então, o que Se eu o tô válido fazendo for aqui? igual a 0, Se válido for igual a 0, quer dizer que ele não entrou na linha 19. Então, quer dizer que ele não é um endereço IP válido. Ok? Aí, ó, só para ficar mais certinho. Lá na linha 8, inicializa essa variável válido com 0. Isso. Aí coloca indentação nele aí. Perfeito. Então, qual que é a ideia? Antes de analisar um endereço IP, eu estou setando o válido para 0. Aí eu coloquei um monte de if aqui. Se todos esses ifs forem verdadeiros, o válido vai passar para 1, ou seja, é um endereço IP válido. Aí na linha 20, 1 não é igual a 0, então não vai imprimir essas últimas linhas. Agora, se o válido não passar para 1, quer dizer que é um endereço IP inválido. Então, acho que assim já funciona e fica menor o código, Fabrício. aí no caso, do jeito que tá aqui, ele já ia imprimir Já vai rodar o certinho, válido ó. e o inválido. Acho que sim, né? A não ser que eu pensei alguma coisa errada, mas acho que vai dar certo, sim. Porque aqui no caso também o meu tá imprimindo várias vezes IP válido. Isso aqui não tem problema? Não, Que é lá no. acho que é o Deu erro. 21. É o 21 que está rodando agora. Ah, é. Válido. Apareceu. Agora acho que apareceu todo. Tá Só apareceu certo. misturado. Porque são 3 inválidos e 4 válidos. Os inválidos são 257, tá certo? O 192168, o 0256 e o 85. Deu certo, Fabrício. Não tem que separar eles? Ou assim tá certo também? O ideal seria separar, mas como tá em cima do prazo, eu não vou descontar ponto, não. Ah, Mas para separar, Fabrício, só para antecipar, se você quiser fazer depois. Sabe o que a gente fez na 22? Fazer listas? Você vai ter que fazer uma lista para válidos e uma lista para inválidos. Igual a ideia do 22, que a gente fez uma lista para nomes e uma lista para espaços. Aí depois você cria uma outra estrutura de repetição para imprimir todos os endereços IPs válidos e aí depois imprimir todos os endereços IPs inválidos. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que primeiro criar uma lista para guardar todos os elementos válidos, IPs válidos, depois uma outra lista para criar os IPs inválidos. E aí sim, lá num outro laço, você imprime. Primeiro os válidos, depois os inválidos. Se sobrar tempo, você faz. Se não sobrar, não precisa fazer, não. tá meio corrido. Os professores mandaram Não. as provas tudo no mesmo período pra fazer. Mas foi sacanagem da coordenação pedagógica que eles fizeram. Ficou bom a ideia de ter menos aulas, mas assim, como semana que vem é a última semana de aula, todas as pessoas vão colocar a prova nessa última semana. Teve esse problema aí. Mas enfim, acontece. 5 Fazer o provas. quê, né? 5 provas. É. Tá louco. Vai entregar até É, dia 15. É tudo dia 14, dia 15. agosto não vai ter aula presencial, parece que não vai mesmo. Então, eu acho que as provas vão passar a ser remotas também. As que iam ser presenciais, eu tô dizendo. Esses programas aqui, o dia que der tempo de eu mexer, pode mandar dúvida então pra você. Pode mandar, eu ajudo sim. Tá bom. O 22, você vai tentar fazer depois? O 22 eu mexi aqui também. Espera pra colocar os que é pra exibir no arquivo pra baixo aqui agora, né? Mas Ah, aí é pra só colocar eles nas turmas de repetição, ou ainda vou ter que fazer um.
Porque depois eu vou ter que voltar lá e fazer a porcentagem ainda, né? Vai ficar aqui em cima. A porcentagem pode ser aí embaixo, porque a porcentagem você só consegue fazer depois que você sabe qual que é o espaço total. Então você não consegue fazer nesse while de cima, você vai ter que fazer no while de baixo mesmo, Ah, verdade. tranquilo? Só para adiantar aí o que que vai dar errado aí, ó. Esse quant que você usou na linha 33, ele vai estar com um valor diferente de zero. Ele vai estar com 6, Então, se eu porque foi o zerar mesmo. ele, Isso, perfeito. se eu zerar ele aqui, não vai atrapalhar lá em cima, não. Não, não, não. Pode zerar aí que dá certo. Eu vou deixar. Já coloca quanto igual a zero aí, porque senão você vai falar, não tá rodando laço e não vai saber por quê. Isso aí. Então, aqui embaixo já posso fazer a porcentagem, não precisa. Pode. A porcentagem vai ser basicamente espaço. Vamos fazer aí, vamos lá. Coloca na linha 34 aí, vamos testar. E tem que Coloca aí. comentar tudo também. Porcentagem, coloca porcentagem, uma variável chamada porcentagem. Isso. É igual espaços na posição quant dividido por Dividido pelo espaço total. isso, beleza. Beleza. Aí na próxima linha, imprime o porcentagem só para ver se tá dando certo. Na próxima linha. Imprimindo no arquivo. Não, pode ser normal, print porcentagem. Só pra gente testar se tá dando certo a porcentagem. Isso. E na próxima você incrementa o quant, senão o laço vai ficar rodando para sempre. Quant igual a quant mais 1. Hum... 74. Ah, tá. Vamos lá. Não suportado. Volta lá na linha. É a questão de conversão de string para float, que a gente não fez. Eu não fiz, né? Eu não falei pra fazer. Lá em espaço quant, coloca um float, parênteses float antes. Depois do igual, isso, depois do igual. Parênteses float. Aliás, float, parênteses. Tá bom. Isso. E fecha depois do quant. Não, depois do quant. O espaço total já tá como float ou não? Deixa eu ver. Já, tá como float já. Isso. Eu já quebrei a cabeça para passar o espaço utilizado para string. Essa parte de conversão é enjoada. Deu certo, viu? Esse 1684 é porcentagem, né? É que tá em 0,16. Para ficar igual tá no enunciado, é só multiplicar por 100. Que aí ele anda 2 casas decimais. Se quiser fazer isso aí, ó, só multiplicar por 100. Essa linha mesmo, isso. Vezes 100. Certinho, né? Aí depois é só arredondar. Arredonda usando o round lá, com 2 casas, que aí dá certinho. Parece que ficou a mesma coisa. Não. Não tá com 0 mais, né? Ele andou 2 casas decimais. Aí pra arredondar, só usar a função que você já tá sabendo usar aí. E no caso, na hora de imprimir no arquivo, porque antes eu tava usando aqui, no lugar desse nomes append, eu tava usando isso aqui para exibir, né?
Aí eu vou ter que fazer outro write usuário quant. Depois aqui. Eu vou Ao ter invés que de você exibir, né? colocar, tá vendo essa linha 23 aí, ó? Lá embaixo você vai colocar assim, arc saída.white. Pode colocar na imagem, vamos colocar uma lá E embaixo. usuário quant. Não, aí não vai ser usuário quant, aí vai ser nomes quant ou espaços quant. Que aí é só a lista. O cara tem que abrir o arquivo. Primeiro eu exibo. Isso, perfeito. Como é que é mesmo? Primeiro eu exibo o número, que é a quantidade. Depois eu dou um tab. Depois eu exibo o nome, que é isso que eu vou fazer. Ar- Isso aí. O que eu tenho que usar aqui para Vai ser a lista, né? Você chama nomes. Nomes na posição quant. nomes na posição? Eu exibo o nome. Depois. Depois eu. Não, depois tem um tab. Depois tem um tab. Depois o espaço utilizado vai ser espaço na posição quant. Isso, certinho. Pode até copiar a linha 41 e adaptar ela. Que é variar proteína. Espaços. Espaço. Isso. Espaços. Quant. Um número. Nome. Espaço. Aí tem mais um tab. Assim. E aqui porcentagem. Isso mesmo. Porcentagem. Porcentagem. O porcentagem, se você quiser, copia da linha 20 lá, o Fabrício. Porque você vai ter que usar o str e o round ao mesmo tempo. Lá na linha 20. Pode Assim, no copiar essa caso. parte toda aí. Isso. Só trocar espaço utilizado por porcentagem. Só essa parte aqui, né? Aí mesmo, isso. É só colocar os parênteses. Mais um aí e mais um fechando. Isso. Tenta rodar agora pra ver como é que tá ficando. Por que está? Pula uma linha, isso, perfeito. Na onde mesmo que era o barra N? Eu tenho um barra N aqui. Esse barra N é depois que você preencheu os dados do usuário, né? Você já colocou o nome, o espaço é porcentagem. Então vai ter que ter um barra N na linha 46. Pra Ah, é pular uma verdade. linha pro próximo Pra usuário. mostrar o total, né? Opa, 41, Ah, tá. Acho que eu já sei o que é. Vamos lá no código. 11, Tá vendo tua linha 36? é, 40, Essa linha, a linha 36, Ah, tem atrapalhou o que ser lá no contador. final. Tem que ser lá na linha 47, a linha 36. Porque senão você passa do final da lista.
ser. Isso. Isso aí. Aqui é o arquivo relatório. Esse aqui, no caso, é. Ué, Esse aí deu alguma coisa errada. Deixa eu ver o que que foi. 752. Vamos lá ver o que aconteceu com esse aí. 192. O resto tá certo. Só fiquei preocupado com isso aí. Ah, tá. Então, Não vai. é. Na linha 44 não vai ser espaço utilizado, vai ser porcentagem. Ah, eu não mudei. É isso. Agora tem que. Dezesseis. É agora. Agora deu certo. Esses números aqui é as linhas do arquivo, né? Tá mostrando Eu agora. pedi pra você exibir pra ficar mais fácil te orientar. Depois você tem que colocar megabyte, porcentagem, e depois exibe os outros dois. Isso aí é só formatação da saída. Mas aí eu acho que é mais tranquilo fazer. O pior já passou. Não, aquilo lá é mais fácil. Só o último detalhe aí, ô Fabrício, vai no 22 de novo. A linha 36 sua, o que que você está fazendo? Você está abrindo o arquivo 6 vezes. Você não precisa abrir esse arquivo na linha 36, você pode abrir na linha 32, tá bom? Abre uma vez Antes só, de, antes de isso, começar o while. isso. Abre uma vez só, e aí depois que acabar o while, você fecha. Mas isso causa algum problema? Não, não, nenhum dos dois dá erro, entendeu? Só tô falando assim, que você pode fazer assim que dá certo. E aí, se você quiser, para não ter que ficar apagando o que está no arquivo, ao invés de usar o A, usa o W. Que aí o W sobrescreve o conteúdo do arquivo. Na linha 33 lá. Também Ao dá invés de- certo? Também dá certo. Que aí você não vai precisar ficar apagando toda hora o arquivo, porque ele vai sobrescrever sempre o conteúdo do arquivo. Pode salvar. Eu vou pagar pra mim ver. Ah, não. Vou Não, não precisa deixar ele pagar aqui pra não, mim deixa ver. aí. Isso aí. Ah, Tranquilo? não, essa formatação que depois eu vejo. Beleza, então. Pessoal, então, faltam 9 minutos aí, mas eu acho que não tem mais dúvidas por enquanto, né? Tranquilo. Beleza, então. Aí eu vou, assim que eu carregar essa aula, Tudo bem. eu aviso vocês no WhatsApp, tá bom? Beleza. Qualquer dúvida, Tá mandem bom. mensagem. Falou. Um abraço, boa Obrigado. noite. Nada. Obrigado. Por nada.